Muito bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está falando aqui com o professor Ricardo Bulhões. Hoje é a nossa aula de Direito Civil. Vamos começar, pelo menos dar continuidade ao assunto que nós já estamos trabalhando, porque antes de entrar no Código Civil, nós estamos trabalhando com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. É exatamente isso que nós estamos trabalhando. E aí eu vou dividir a tela e vamos continuar. Pois bem, LINDB. Nós estamos trabalhando com conteúdo introdutório, algumas noções para que a gente possa começar o nosso estudo do direito privado, do direito civil. Então, essa é uma aula de continuação da LINDB, tá bom? Nós já vimos que a LINDB antes se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, mas nós tivemos uma alteração do preceito normativo da LINDB, isso em 2010, porque agora se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por que alterou-se só o nome da lei? Porque a LINDB é uma, de acordo com o professor Flávio Tartucci, é uma lei sobre direito. É uma lei que visa regular outras leis. Então, na LINDB, a gente aprende sobre integração normativa, tópico de aula de hoje, interpretação de lei, aplicação da norma. Nós vamos trabalhar com algumas noções. Convém aqui dizer que nós já trouxemos no nosso primeiro encontro que não vamos trabalhar com a LINDB toda, que hoje nós temos 30 artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas vamos ficar com algumas construções acerca do artigo 1º ao artigo 6º da LINDB. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é de aplicação de norma. Algumas noções. Porque perceba, uma norma, ela é sempre abstrata. Ou seja, ela é, via de regra, impessoal e genérica. Porque uma norma, ela é impessoal e ela é genérica. Porque, imagine a situação. Nós já temos várias legislações. O Congresso, certa feita, fez uma, eu não sei mensurar o número exato, mas talvez eu estou numa sala aqui de 5 por 5, mas talvez, se eu for tentar imprimir todas as legislações existentes no Estado brasileiro, essa sala estaria lotada. Porque nós temos leis federais, leis estaduais, leis municipais. Nós temos um sistema legislativo bem atuante. Isso, inclusive, fruto de uma cultura, fruto de uma historicidade que nós temos. Mas imagine se eu fosse criar uma lei específica para os professores de direito civil de Olhos Verdes. Outra lei específica para os professores. Se as leis fossem pessoais, fossem direcionadas a indivíduos, isso traria uma celeuma, uma bagunça. Viver seria quase que impossível. E ela tem que ser genérica, porque ela deve realmente falar para um número X não específico de pessoas. Agora, olha que coisa legal. Tema e fruto do que nós já falamos no nosso último encontro. Uma lei, ela deve trabalhar, geralmente ela trabalha com subsunção do fato à norma. O que é isso? É você criar uma legislação que se aplique e se adeque na exata medida daquela situação. Ou seja, não pode pisar na grama. A regra de subsunção se enquadra nessa norma. Por quê? Porque ou você pisa ou você não pisa. Mas no nosso último encontro, nós falamos, citando inclusive Robert Alexey, para falar que hoje
principalmente quando nós falamos de aplicação de direitos fundamentais, foi o exemplo que nós temos no nosso último encontro, para falar que não existe hierarquia entre direitos fundamentais, nós devemos trabalhar com ponderação. Ponderação. Aqui nós só estamos revisando o que nós já vimos. Agora, olha que coisa legal. Porque o tópico da aula de hoje é falar de interpretação também. Nós vamos trabalhar com alguns tópicos, tá? Da lei. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Toda norma tem que ser interpretada? Será que toda norma é passível e necessita ser interpretada? Aí eu vou estender. Será que tudo na vida precisa ser interpretado? Não existe nada que possa ser simples, que não necessite de interpretação? E a resposta para isso é não. Tudo e toda norma, por mais simples que ela seja, precisa ser interpretada. E por quê? Qual é a finalidade de se interpretar uma norma? Você precisa interpretar uma norma para poder atingir o sentido e o alcance. Você interpreta para saber sentido, interpreta para saber alcance. Então, pensemos aqui comigo. Em algum momento das nossas aulas futuras, eu vou falar de manifestação de vontade. Manifestação de vontade enquanto mola propulsora, inclusive de negócios jurídicos, assunto de direito civil 1. Então, digamos que eu faça isso aqui. Será que esse gesto, ele precisa ser interpretado? A resposta para isso é sim. Por quê? Qual é o sentido que isso daqui tem? Olha que coisa interessante. Isso é realidade. Existem países que esse gesto é considerado um ato obsceno. Então, o sentido é pejorativo, é negativo. Aqui no nosso país, no Brasil, esse gesto é um gesto de anuência, é um gesto de ok. Mas qual é o alcance deste gesto? Digamos que isso daqui fosse uma norma. O sentido no Brasil, eu sei, é de ok, é de aprovação. Mas qual é o alcance? Ou seja, eu estou dando ok para quê? Eu estou dizendo ok porque estou vendendo a camisa? Eu estou dizendo ok porque estou doando a minha casa? Estou dizendo ok porque todo mundo foi aprovado em determinada disciplina? Então, interpreta-se e tudo deve ser interpretado para que você atinja sentido e para que você atinja alcance. Então, nós temos que saber que nós temos técnicas. Técnicas para que você possa interpretar. E nós vamos trabalhar com algumas técnicas. Nós temos uma primeira que se chama técnica literal. Se trabalha com uma técnica literal, você vai analisar a gramática, a forma gramatical que está contido na norma. Nós temos uma segunda técnica que se chama de lógica. Na técnica lógica, você utiliza raciocínio lógico. 1 mais 1 é 2. E por lógica, você consegue saber qual é o sentido, qual é o alcance, qual é a finalidade da norma que foi publicizada. Além disso, nós temos uma técnica chamada sistemática. Por uma técnica sistemática, você vai abordar o que é que o ordenamento jurídico fala, o que é que o todo... Porque olha que coisa interessante. Se eu pegar aqui o Código Civil, ele tem mais de 2.000 artigos. E eu posso falar que sistematicamente o todo fala. Não é legal isso? O Código Civil, ele não deve ser interpretado em artigo por artigo. Mas o todo, se eu for olhar só uma legislação, mas eu consigo oferir também que o ordenamento jurídico como um todo, ele também fala. E nós temos que interpretar não só o Código Civil isoladamente, mas o sistema, o todo. Eu consigo, por exemplo, antes de entrar no Código Civil, o tema que nós vamos abordar é a constitucionalização do direito civil, do direito privado. Isso por quê? Porque antes de você pensar nessa liberdade que nós temos de entender o que é o direito privado, entender o que é o direito civil, nós precisamos formalizar uma interpretação sistemática. Porque o todo ele fala.
E é sobre isso que a gente vai, e é dentro dessa perspectiva que a gente também vai trabalhar. Uma outra técnica que nós temos de interpretação é a histórica. Histórica. Entenda, eu tenho 30 e poucos anos de idade, mas eu falo, eu penso, eu desejo, eu reproduzo fruto do material histórico que vivenciei. E por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas não são o que são aleatoriamente. Tudo é fruto de uma historicidade. Por uma técnica histórica, você entende o que foi para você, você compreende o que foi para entender o que é. Nós estamos e vivenciando, nós temos hoje, trabalhamos hoje com o Código Civil, por exemplo, de 2002. Só que o Código Civil de 2002, para que ele surgisse nessa estrutura, ele precisou passar por um embate imenso, ideológico, reformulação ideológica, transformações históricas, muitas lutas. Então, nós precisamos saber o que foi. Você vai perceber que o tempo todo eu comparo o Código Civil de 1916 para que você entenda o que foi reformulado com o Código Civil de 2002. Quer ver uma coisa legal? Quando a gente pensa o que era contrato antes, em 16 e hoje, em 2002. Hoje nós temos, por exemplo, limitadores principiológicos. A função social do contrato e a boa-fé objetiva eram princípios que não existiam em algum momento e que não estavam expressos no Código Civil de 16 e hoje já se encontram presentes. A gente precisa formalizar também, entender estes antecedentes para que a gente entenda qual é o sentido e qual é o alcance da norma atual. Além disso, nós temos uma outra técnica que ela se chama teleológica. Teleológica. Eu adoro essa, porque pela técnica teleológica você tem que entender qual é a finalidade da norma. A norma como um todo, ela fala. E qual é a finalidade dela? Quer ver uma coisa? Formalizando isso aqui é uma conclusão, uma interpretação teleológica do Código Civil, eu consigo auferir, eu consigo saber que o Código Civil, do primeiro artigo ao último artigo, um dos princípios basilares dele, a finalidade dele é sedimentar a boa-fé. O que é boa-fé? É o dever de honestidade, lealdade, retidão, que devem permear as relações jurídicas como um todo. Então, formalizando uma interpretação de finalidade da norma teleológica, eu consigo saber qual é a finalidade do Código Civil. Agora, olha que coisa legal, vamos fazer essa pergunta. Será que existe uma técnica que se sobrepõe à outra? Será que um método pode se impor ao outro? E a resposta para isso é não. Então, o que é que você pode anotar no seu caderno? Não existe hierarquia de métodos. Na verdade, todos devem ser utilizados. Então, a gente tem que saber que um método, por exemplo, um método literal, ele deve ser usado. Mas ele também deve ser usado paralelamente a uma interpretação teleológica, a uma interpretação sistemática do sistema do ordenamento, a uma interpretação histórica e lógica. Não existe método que se sobrepõe. Na verdade, nós temos infinitos métodos para se interpretar. Quer ver um método que se utiliza hoje quando se pauta os direitos humanos? Interpretação pro homine. Os livros e os manuais de direito civil não trazem essa interpretação. Isso porque, em uma aula como essa, nós nos baseamos, utilizamos uma infinitude de doutrinas, mas hoje, quando se trabalha com direitos humanos, se trabalha com interpretação pro homine, ou seja, não esqueça a hierarquia de normas. Você vai perceber, daqui a pouco a gente pode, inclusive, falar sobre isso, que nós temos uma Constituição Federal e abaixo todas as outras legislações, nós temos um sistema de hierarquia de leis, mas por uma interpretação pro homem, você utiliza aquela que seja melhor ao ser humano, independente do método ou do sistema hierárquico de leis. Então, a interpretação pro homem também é uma técnica a ser utilizada. Então, o que vocês têm que entender é que não existe
hierarquia não existe. O artigo 5º da LINDB, nós podemos exarar isso. Não existe método que se sobrepõe do outro. Uma outra coisa que nós falamos também, e aqui convém aqui a gente falar, porque como nós estamos gravando esta aula, e a gente precisa dar o sentido máximo para isso daqui, foi que nós falamos de validade, nós falamos de vigência, nós falamos de eficácia, e nós falamos de vigor. Validade é compatibilidade com o sistema. E a validade pode ser tanto formal como material. Uma validade formal é uma validade relativa à forma. Toda lei, quando ela surge, aqui focando não na norma, mas focando na lei, toda lei quando surge, ela tem um rito legislativo, certo? Então, digamos que o quórum para aprovação de determinada legislação não foi atendido pelo Congresso Nacional. Nós podemos falar que essa lei não tem validade formal quanto à forma, mas uma validade material significa validade em relação ao direito. Eu não posso criar uma legislação que permita que crianças arranquem braços de pais. Por quê? Porque não tem compatibilidade com o sistema, não está compatível com o sistema de normas. Você viola, por exemplo, tratados internacionais, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Você viola Constituição Federal, que resguarda a vida e a integridade física. Você viola numa norma dessa, numa lei dessa, o Código Civil, porque você vai aprender comigo que os atos de disposição de corpo são sempre gratuitos para fins altruísticos e não científicos, ou seja, via de regra, eu não posso violar a integridade física. Então, a validade é a compatibilidade. Vigência refere-se ao aspecto temporal. Uma lei que surge, ela pode ter ou pode não ter uma coisa que se chama vacatio legis, que é o prazo de adaptação social, tópico que nós já trabalhamos em outros momentos. Tá? Eficácia é produção de efeito e vigor é força. São aspectos e são nomenclaturas que são essenciais para que a gente possa construir os próximos conteúdos. Olha que coisa interessante. Agora a gente vai falar de integração normativa. Integração normativa. Isso daqui é uma aula um pouco completa, tá? Da LINDB. Porque, olha que coisa interessante. Nós esperamos que quando exista um problema, alguém bateu no meu carro. Eu espero que exista lei que possa estar tratando do assunto. Porque eu preciso de fontes, eu preciso saber de onde é que eu vou beber para poder responder determinada situação, determinada questão. Mas e quando não existir lei? Porque, via de regra, tá? Pelo menos é isso que diz a LINDB, diz isso aonde na LINDB? No artigo 4º. Eu já falo para vocês que isso está errado. Tá? No artigo 4º da LINDB, fala de fontes do direito. E lá na LINDB, no artigo 4º, vem dizendo que a fonte primária do direito, não com essas palavras, mas está subtendido, é a lei. Só que, e quando não existir lei, não tem norma, o que deve ser feito? Aí nós vamos falar de fontes do direito. E nós temos dois tipos de fontes do direito. São de nascentes, é onde o operador do direito bebe, tá bom? E nós temos duas fontes do direito. Nós temos fontes formais, tá? Quais são as fontes formais? Primeiro, diante de uma situação problema, nós vamos beber da lei. Se não tem lei, eu vou beber da onde? Da analogia. Eu vou procurar uma lei semelhante. Se não tem lei semelhante, eu vou fazer o quê? Eu vou beber dos costumes. Mas, Ricardo, não tem costumes. Então, eu vou beber da onde? Dos, deixa eu botar em caixa alta, princípios gerais do direito. É disso que eu vou beber. O que são princípios gerais do direito? São princípios que sustentam todo o Estado, todo o ordenamento jurídico, independente do espaço-tempo. Então, o professor Venosa, Silvio de Salvo Venosa,
ele fala que não tem nada mais difícil do que você conceituar um princípio geral do direito. São normas que sustentam e que sedimentam o ordenamento jurídico. E aí ele dá um exemplo. Quem deve tem que pagar. Independente do espaço-tempo, da cultura ou do estado da sua construção, quem deve tem que pagar é uma norma, é um princípio geral que sustenta o ordenamento jurídico. Então, lei, analogia, costumes e princípios gerais do direito. E do outro lado, nós temos fontes não formais. Fontes não formais. Aqui convém só falar uma coisa. As fontes formais têm hierarquia, tá bom? Você primeiro utiliza a lei. Não tem lei? Utiliza uma lei semelhante. Não tem lei semelhante? Vou utilizar os costumes da localidade. Ah, não existe ou inexiste costumes em relação a determinada situação. Vamos utilizar, então, os princípios gerais do direito. De um outro modo, nós temos as fontes não formais. São fontes que auxiliam na utilização das fontes formais. Tá bom? E nós temos três. Nós temos doutrina. Perceba que toda a minha fala é legitimada em doutrina. Hoje eu já citei Tartucci, já citei Venosa. Eu pauto a minha praxis em dois teóricos que eu gosto muito, Pablo Estúdio e Rodolfo Pamplona, mas a gente utiliza Maria Helena Diniz, Anderson Schreiber, Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt, enfim, Gonçalves, mas nós temos que saber que a doutrina pode ser utilizada enquanto parâmetro para que nós tenhamos uma aplicação adequada sobre isso que nós estamos falando, tá? Sobre a aplicação da lei, e as fontes não formais, elas são utilizadas. Como é uma aula introdutória, se você pega uma petição inicial, muito provavelmente você vai ver a pessoa que construiu utilizando primeiro a lei e utilizando para embasar o seu argumento da doutrina de uma fonte não formal. Uma outra coisa que é utilizada é jurisprudência. Também é fonte não formal do direito, a jurisprudência. São as decisões utilizadas reiteradamente para poder dirimir determinada situação. E equidade. Equidade. O que é equidade? É a noção de justiça. É a justiça aplicada ao caso concreto. Justiça. Ao caso concreto. Então, estas fontes não formais não possuem hierarquia, tá? Não há hierarquia. E são utilizadas paralelamente. Olha que coisa legal, outro tópico da nossa aula. Vamos ver que tópico nós estamos aqui. Tópico 5. Nós temos que saber o que estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com aplicação de lei. Tá? Nós até iniciamos falando sobre isso. Nós falamos que na aplicação da lei, uma norma ela é abstrata e impessoal, a gente vai colocar características da lei, tá? Utiliza-se o critério de subsunção, de aplicação da norma ao fato concreto, mas em algumas situações nós devemos trabalhar com ponderação, e aí nós citamos em algum momento esse tópico da disciplina, nós já trabalhamos. Nós já sabemos que toda norma deve ser interpretada para oferir sentido e alcance, que nós temos técnicas, mas não existe hierarquia de métodos, tá? Nós já sabemos o que é validade, vigência, eficácia e vigor. Nós já sabemos que a fonte primária do direito, e aí eu só não desconstruí isso em uma aula gravada, é preciso, vou fazer isso daqui a pouquinho, é a lei, de acordo com o artigo 4º da Lindbe, e quando não existir, utiliza-se analogia, costumes ou princípios gerais do direito, que nós temos fontes não formais, doutrina, jurisprudência e equidade, e aí me permita só botar uma observação, isso é muito importante, porque estamos gravando. Lei hoje não pode ser fonte primária e formal do direito. Isso por quê? Isso porque quando a lei foi fonte primária e formal do direito, atrocidades e violações foram cometidas. Perfeito? Então nós temos que entender, como cita inclusive no início da obra dele, o professor Flávio Tartucci, de dividir o que é um estado da legalidade e um estado de direito. Um sistema de legalidade e um sistema de direito. Lei não pode ser fonte primária. Por quê? Hoje eu posso afirmar para vocês, sem querer aprofundar, que nós tivemos uma reformulação do ordenamento jurídico, inclusive ideologicamente. Para dizer, e eu afirmo hoje, que os princípios são fonte primária e não só a lei. Porque princípios possuem tanto função de interpretação, você pode utilizar um princípio para poder dirimir
algum conflito de norma, saber o conteúdo daquela norma, mas os princípios também possuem eficácia. E um princípio, ele pode estar formalizado, escrito, ou pode estar implícito no ordenamento jurídico. Nós temos princípios implícitos, exemplo, o princípio da afetividade, que reformulou boa parte das nossas legislações. Por exemplo, o Estatuto da Deficiência tem esse fundamento. Teoria da capacidade e incapacidade, a gente vai ver que o artigo 3º e 4º do Código Civil, parte dele, principalmente no que se refere à curatela, foi reformulada em função do afeto. Então, os princípios implícitos ou expressos, eles são hoje fonte primária, tá? Essa observação é importante, por quê? Porque o que fundamentou, aqui a gente já vai sair desse tópico, a possibilidade, a legalidade, né, da não violação do ordenamento jurídico, da prática de colocar judeus em campos de concentrações, é porque na Alemanha nazista isso era lei, isso era legal. E a gente tem que entender uma diferença entre Estado de legalidade e Estado de direito. Tá bom? Essa observação é muito importante. E toda lei, ela possui características. Nós já falamos que, vamos botar características da lei. Toda lei, ela é geral, por quê? Porque ela fala para todos, ela deve falar de maneira genérica, ela é imperativa, ou seja, ela traz uma ordem de conduta. Quer ver um tópico legal da gente abordar enquanto ordem de conduta e falando de direito privado? Será que eu posso vender o meu rim? A resposta para isso é não. Nós já citamos isso em outros momentos presencialmente e nós já citamos aqui, inclusive hoje. Porque a lei fala e determina como você deve agir e o que você pode fazer. Perfeito? Ela, via de regra, isso tem exceção, tá? Via de regra, ela possui uma característica de permanência. Por quê? O Código Civil, entenda, eu falei aqui hoje que nós já tivemos 2 Códigos Civis, o de 1916 e o de 2002. Olha que coisa legal. Uma lei, quando ela é criada, você não consegue prever as alterações sociais que teremos e a readequação legislativa que pode ter. A sociedade muda, a lei também muda. A lei não paira sobre nós. O ser humano muda e nós alteramos a nossa forma e a legislação para que ela se adeque ao momento. Mas uma lei, ela é criada para permanecer. Perfeito? Então, a permanência, ela deve perdurar no tempo. É isso que é a permanência, pelo menos via de regra, tá? Porque você tem que saber que uma lei, ela também pode ser criada com prazo determinado. Perfeito? E ela deve emanar, uma outra característica, emanar de autoridade competente. Uma outra característica da legislação é emanar de autoridade competente. E uma lei, ela possui alguns critérios, tá? Aqui falar de maneira muito genérica, porque vamos falar um pouquinho de hierarquia de leis. Toda legislação, ela possui uma hierarquia, tá? É a pirâmide de Kelsen. Então, no topo da cadeia alimentar legislativa, nós temos as normas constitucionais, nós temos uma Constituição Federal. E abaixo, nós temos todo o resto. Então, nós temos leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, nós temos resoluções, normas internas. Todo esse aparato deve respeito à Constituição Federal. Tá? Aqui é só para a gente poder formalizar isso daqui, mas agora a gente vai falar de tópico 6 da nossa aula. Eu gosto de falar, como aqui está sendo gravado, cada conteúdo ministrado, pare, medite, continue o vídeo, faça isso. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui no YouTube, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Me procure nas redes sociais, no Instagram, professor Ricardo Bulhões, você vai me achar, vou ter o maior prazer de te responder. Me procure em podcasts, eu estou no Spotify,
em boa parte dos agregadores. Me mande um e-mail, eu vou ter o maior prazer de interagir com você, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de vigência. E você já sabe, porque nós já dissemos aqui, que vigência refere-se a aspecto temporal, a temporalidade. Antes você tem que saber as fases de criação de lei. Nós não estamos aqui trabalhando com um processo legislativo, não é nosso tópico da nossa disciplina de hoje. Mas você tem que saber que, assim, genericamente, toda lei ela passa por uma elaboração, o Poder Legislativo elabora uma legislação, nós temos uma promulgação, ou seja, um atestado de autenticidade da legislação e ela é publicada. Essa publicação ela é formalizada no Diário Oficial, tá? Então, olha que coisa legal. Quando é que uma lei entra em vigência? Aqui nós estamos trabalhando com o artigo 1º da LINDB. E a regra é que uma lei, para que você saiba qual é o prazo de vigência de uma lei, você deve olhar se existe prazo na própria lei. Exemplo, eu crio uma lei, né? Digamos que o legislativo municipal de uma cidade cria uma lei e coloque lá que o prazo de vigência da lei é de 5 dias, tá? Esse lapso de tempo entre a publicação, que é daqui que você começa a contagem, até a produção de efeito da lei, até a eficácia, até o rigor, até a força da lei, nós chamamos esse lapso temporal de vacatio legis, tá? A vacatio legis, para termos de construção de conceito, é o prazo de adaptação social. Então, olha que coisa legal. Para você saber quando uma lei ela entra em vigência, nós temos que trabalhar com o prazo determinado na própria lei. Se não tem prazo na lei, a lei pode ter prazo imediato. Ou seja, essa lei entra, isso tem que estar dito na própria legislação. Essa lei entra em vigência na data da publicação. Então, essa lei não tem vacatio legis. Essa lei entra em vigência daqui a 5 dias. Você já sabe que conta a data da publicação. Conta mais 5 dias e essa lei vai entrar em vigência na data subsequente. Esse é o critério de contagem de uma lei. Uma lei pode ter um prazo de vacatio de 30 dias, de 6 meses, de 1 ano, como nós tivemos no CPC de 2015. O CPC, o nosso sistema processual, ele foi reformulado e teve um prazo de vacatio legis de 1 ano, tá? Essa vacatio legis, esse intervalo entre a publicação e o vigor da lei. Agora, olha que coisa interessante. Quando não tem prazo, aí você vai utilizar os 45 dias que está determinado na LINDB. Essa lei criada aqui no Brasil para os estrangeiros, o prazo de vacatio legis, quando não tiver prazo, é de 3 meses. A gente tem que pensar isso. Existem algumas observações que a gente deve fazer. Digamos que no prazo de vacatio legis haja uma republicação da lei. Olha que coisa legal. Se eu republicar a lei, foi o que aconteceu com parte da lei do CPC de 2015. Se houver uma republicação da lei no prazo de vacatio, você começa a contagem novamente. Então, digamos que eu crio uma lei, o Congresso Nacional cria uma lei, vamos pensar aqui, com prazo de vacatio legis de 6 meses. Com 4 meses, o Congresso olha e fala assim, fizemos besteira. Vamos republicar? E republique. Se houver a republicação integral de uma lei, você começa a contagem toda de novo. Se houver a republicação de parte da lei, você recomeça a contagem só da parcela que foi republicada. Tá bom? Um tópico importante é você pensar como é feita a contagem de prazo. Nós já fizemos, mas aqui é só para poder sedimentar o conteúdo abordado aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que você começa a contagem do prazo da data da publicação. Então, se foi publicado no dia 1, essa é a data 1. Se tem a prazo de vacatio de 10 dias, aí você vai contar 1, 2, 3, 4, até o 10. E aí você começa a vigência, começa a produzir efeito no dia subsequente. Perfeito? É bacana a gente falar também do princípio da continuidade, tá? Bora botar aqui. Princípio da continuidade. Quanto conteúdo, hein, gente?
para a gente trabalhar com língua. Toda lei, quando ela é criada para permanecer no tempo. Essa é a regra, tá? Mas você tem que saber que nós temos exceções. Quais são as exceções? A primeira, quando a lei fixa prazo. Uma lei pode fixar um prazo. A lei vai entrar em vigência imediatamente e vai perdurar por 10 dias. A depender da situação, isso é possível. Uma outra coisa é quando a lei ela atinge a sua finalidade. Nós chamamos isso de consecução dos seus fins. Isso é possível. E nós temos a regra de revogação. Aqui eu vou botar, que é o tópico mais importante. E, via de regra, lei revoga a lei. Perfeito? Decreto revoga decreto. Uma norma constitucional revoga outra norma constitucional. Uma revogação significa que uma legislação vai retirar a eficácia de uma outra legislação. Ela retira a outra legislação de utilização. E nós temos aqui duas regras acerca de revogação. Nós temos, aliás, duas terminologias. Uma coisa que se chama ab-rogação, eu vou anotar. Ab-rogação. 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 E nós temos uma coisa que se chama derrogação. Entenda. Uma norma ab-rogou a outra. Significa que ela tirou integralmente a norma anterior. Quando eu falar que uma norma derrogou, significa dizer que ela foi revogada parcialmente. Olha que coisa legal nós podemos falar aqui. O Código Civil de 2002 abrogou de 16, ou seja, ele retirou integralmente o Código Civil de 16. Agora, o Código Penal ele é de 1940 e há pouco tempo houve uma reformulação da parte do livro de crimes sexuais. Então eu posso falar que o Código Penal ele foi derrogado. Por quê? Uma parcela ainda é o mesmo código, a mesma lei da década de 40, mas parte dele foi revogado. Então foi derrogado. Abrogação é uma revogação integral e derrogação é uma revogação parcial. Nós temos critérios, tá, de revogação de lei. Nós já falamos que uma primeira regra é que lei revoga a lei, isso é muito importante. E nós temos critérios. O primeiro critério, critério cronológico, ou seja, lei nova revoga a lei antiga. Critério hierárquico, uma lei ordinária como o Código Civil não pode revogar uma lei hierarquicamente superior a ele. Então, um Código Civil não revoga uma Constituição Federal. Isso não é possível. Constituição revoga a Constituição. Tá? Lei ordinária revoga a lei ordinária. E o critério de lei especial. Lei especial revoga a lei geral. Exemplo, a Lei Maria da Penha, ela deve ser utilizada nos casos de crime contra a mulher e o Código Penal vai utilizar nas situações genéricas. O último tópico da nossa disciplina de hoje, olha quantos tópicos em uma aula como essa, gravada num sucinto tempo. É interessante porque permite, trabalhando a oralidade, a gente trabalhar vários aspectos. É a repristinação. Nação. O que é repristinação? Esse daqui é uma regra presente no parágrafo 3º, artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Digamos, aqui só para a gente poder pensar no exemplo, tá? Que eu não vou citar ou falar esse trava-língua. Digamos que no dia 1 eu crio uma lei A. Aí no dia 2 eu crio a lei B, abrogando a lei A. O que é que a lei B fez? Retirou a lei A. E digamos que no dia 5 eu crio a lei C. E a lei C, ela só diz isso. Eu revogo integralmente a lei B. A minha pergunta é a seguinte. A revogação da lei B faz restaurar a lei A?
O que é que eu estou querendo dizer? A revogação da norma revogadora faz voltar a viger a lei revogada? A instituição da lei C, que revoga a lei B, faz restaurar a eficácia, a produção de efeito da lei A? É isso que é repristinação. E o que nós precisamos falar, que a regra, é que a repristinação ela não existe no ordenamento jurídico. Então a resposta para isso é não. Não é possível. Não é possível a repristinação. Isso aqui é só regra, tá? Tem exceção. Ou seja, a revogação da norma revogadora não faz voltar a vigir a lei revogada. Isso é repristinação. E não é aceito no ordenamento jurídico, salvo quando vier expresso na lei. Olha que coisa legal. Então, você tem que saber que a repristinação não é regra, perfeito? Mas, quando a lei C, no nosso exemplo, tiver lá expressamente que faz voltar a produção de efeito da lei A, então a repristinação ela pode ser aceita. Repristinação não é aceita, salvo quando vier expresso na lei. Aqui agora nós finalizamos o nosso conteúdo de LINDB. Eu quero, deixa eu fechar aqui a tela. Eu quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Um forte abraço, Deus abençoe. Tamo junto.